Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra. E hoje nós vamos iniciar o livro do profeta Jeremias, um dos grandes profetas também do Velho Testamento, né, assim como Isaías. Jeremias também tem muitos escritos. O Senhor falou durante um grande período com Jeremias e aí ele tem muita coisa realmente dentro do seu livro, dos seus escritos, né? Estava num período dificílimo no reino de Judá, onde realmente já estava muito próximo o exílio na Babilônia. Então Jeremias vai ser aquele que vai sentir na pele tudo aquilo que realmente Deus vai começar a fazer no reino do sul, no reino de Judá, né? Hoje, terça-feira, é o segundo dia, né, da nossa leitura dessa semana, então a gente vai ver Jeremias 1, 2 e 3, tá bom? Então a gente vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Vamos lá? Jeremias, capítulo 1, versículo 1 diz assim: As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E o Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. E o Senhor me disse: Você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: O que você vê? E eu respondi: Vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me diz: Do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vá dizer-lhe tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Capítulo 1 é o capítulo do chamado, né, dessa convocação de Jeremias. Então fala do período, né, o início ali do capítulo 1 fala do período em que ele profetiza, e é um período longo, não é um período muito curto. Depois eu vejo se eu faço a conta e qualquer coisa eu falo para vocês no meio aí do livro, eu dou essa conta para vocês de quantos anos Jeremias profetizou, né, esteve com as suas palavras aí no reinado de Josias e tudo mais. Depois ele então recebe esse chamado do Senhor, ele fala dessa palavra que veio para ele, dizendo sobre tê-lo escolhido desde o ventre da mãe. Esse texto geralmente é muito usado para falar com cada um de nós, né, a respeito desse chamado de Deus, de nós sermos escolhidos desde o ventre. Mas eu quero dizer para vocês que, assim como uma profecia de bênção, ela é tirada do contexto para criar um texto bonito,
né, numa pregação ou numa mensagem de Instagram e tudo mais, a gente precisava pegar palavras também de maldição para colocá-las no mesmo lugar. Por quê? Porque quando Deus diz para Jeremias que ele o chamou, o escolheu desde o ventre, o Senhor está dizendo que ele já tinha um propósito para a vida de Jeremias. Mas se Jeremias não quisesse, se Jeremias tivesse então de alguma maneira rejeitado o Senhor, não tivesse feito aquilo que o Senhor ordena que ele fizesse, ele estaria também arruinado tanto quanto o povo de Judá. Então, essa questão do escolhido no ventre, do chamado desde o ventre, tem a ver com pessoas que o Senhor vai chamando realmente durante a existência, né, na terra. Então eu não posso simplesmente pegar um texto e lançá-lo para mim só porque ele é bonito, porque ele é eloquente, né, porque é um texto bacana. Então dizer que o Senhor me escolheu desde o ventre, que me separou para profeta às nações, é uma frase de efeito, mas não quer dizer que eu tenha esse chamado que Jeremias teve para esse tempo. Porque o chamado de Jeremias para esse tempo foi muito duro, e nós vamos ver isso. Então ele vai dizer, ele vai ir contra o Senhor nesse momento, porque ele ainda é muito jovem, está sendo chamado muito jovem, e ele sabe da responsabilidade que ele tem, mas o Senhor está dizendo que ele vai estar com ele todo o tempo e vai fazer ele duro, né? Vai fazer ele uma coluna de ferro, um muro de bronze. Gente, pensa, uma cidade fortificada. O Senhor estava dizendo que ele ia blindar, literalmente, Jeremias de toda arma que quisesse vir contra ele para matá-lo, para destruí-lo, palavras, né, inclusive para machucar a alma de Jeremias. Ele estaria blindado porque o Senhor estaria com ele nessas palavras que ele ia profetizar, que não eram fáceis, né? A palavra do Senhor está dizendo que haveria uma devastação, e é isso que nós vamos começar a ver no livro de Jeremias. Capítulo 2. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pelo qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Tânfis raparam a sua cabeça. Não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus?
Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Síria beber água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano Senhor dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que as prendiam. Mas você disse, eu não servirei. Ao contrário, em todo momento elevado e em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta de sementes absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos Balaíns? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no meio do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada. Seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas, pois dizem à madeira, você é meu pai, e à pedra, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem, venha salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham, se puderem salvá-la na hora da adversidade, porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá. Por que vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo, eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído os seus profetas como um leão devorador. Vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas. Por que o meu povo diz, nós assumimos o controle? Não mais viremos a ti? Será que uma jovem que se esquece das suas joias ou uma noiva de enfeites nupciais? Contudo, meu povo esqueceu-se de mim, por dias sem fim. Com quanta habilidade você busca o amor. Mesmo as mulheres de pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Nas suas roupas encontram-se o sangue de pobres inocentes, que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz, sou inocente, ele não está irado comigo. Mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Síria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Você não receberá ajuda deles. Começa, essa denúncia do Senhor a respeito da infidelidade de Israel e do seu povo, mais precisamente aqui de Judá, mas está falando de todas as 12 tribos, dos remanescentes que ainda estão ali no território. E o Senhor vai falando que eles se tornaram como uma noiva que esquece dos seus enfeites para o casamento, Ninguém se casa sem se preparar como noiva, adornada, linda e maravilhosa, Então é impossível que alguém diga que é uma noiva que está esperando o seu noivo e literalmente não se apronta para esse casamento. Israel se esqueceu do seu marido, se esqueceu de quem a salvou da escravidão. O texto do capítulo 2 já fala nitidamente, de forma muito dura, sobre essa questão da infidelidade de Israel. Capítulo 3. Se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Olhe para o campo e veja.
Há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho você se assentou à espera de amantes, assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra com sua prostituição e impiedade. Por isso as chuvas foram retidas e não veio chuvas na primavera. Mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, se recusa a curar de vergonha. Você não acabou de me chamar meu pai, amigo da minha juventude? Ficarás irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: Você viu o que fez Israel a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. O Senhor me diz: Israel, a infiel, é melhor do que Judá, a traidora. Vai e proclame esta mensagem para os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa, cheio de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconheço o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, um de cada cidade, e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então eu darei a vocês governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor, não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela, não sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal. Naqueles dias a comunidade de Judá caminhará com a comunidade de Israel, e juntas voltarão do norte para a terra que dei como herança aos seus antepassados. Eu mesmo disse: com que alegria eu a trataria como se tratam filhos, e daria uma terra aprazível a você, a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria de pai e que não deixaria de seguir-me. Mas, como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Ouve-se um choro no campo, o pranto de súplica dos israelitas, porque perverteram seus caminhos e esqueceram o Senhor, o seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. De fato, a agitação idólatras nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. No Senhor, no nosso Deus, está a salvação de Israel. Desde a nossa juventude, Baal, o Deus da vergonha, tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados, as ovelhas, os bois, os seus filhos e as suas filhas. Seja a vergonha a nossa cama e a desonra o nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como os nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje, e não temos obedecido ao Senhor, ao nosso Deus. Capítulo 3, ele vai falar sobre essa questão do divórcio, né? O início do capítulo fala sobre esse divórcio, que ele já deu, essa carta de divórcio que ele já deu para o Reino do Norte, para Israel. Se você entendeu bem o texto, ele está falando que ele literalmente mandou embora essa noiva que o estava traindo, né? Então, o Reino do Norte, que já foi tomado pela Síria e que já foi levado cativo, muitos deles, e que já foi destruído, todo o Reino do Norte, ele só aconteceu isso por causa do juízo de Deus. Foi o Senhor quem expulsou da sua terra, da terra de Israel,
o povo que não queria obedecê-lo. Então a palavra do Senhor vai ser clara, nós vamos ver isso em vários textos, que é o próprio Senhor quem expulsa o seu povo através dos reinos que vêm guerrear contra eles, né? Então a Assíria só venceu a guerra contra o reino do norte, contra Israel, e levou todo o povo cativo e matou a muitos, porque o Senhor estava dando essa carta de divórcio. É a mesma coisa quando o marido literalmente pega a esposa em adultério e ele literalmente põe ela para fora de casa e diz: vai embora, eu nunca mais quero te ver, porque você me traiu. Essa é a palavra que o Senhor está dando sobre o reino do norte. E aí ele continua dizendo que Judá, o reino do sul, que ainda está ali, poderia ter visto isso e se arrependido e se voltado para o Senhor, para que eles também não tivessem um fim como Israel teve. Mas eles também não mudaram a sua atitude, né? Ele chama Judá de traidora, né? Então é pior do que a infiel, o Senhor está falando. Judá ainda é pior, porque eles tiveram reis piedosos, né? Davi foi piedoso, Salomão foi piedoso, outros reis aqui que nós já vimos que tentaram colocar, né? O próprio Josias tentou colocar ordem ali em Judá, trazendo adoração ao Senhor, queimando todos os postes, né? Então, assim, a gente percebe que o Senhor está literalmente no seu limite da sua longanimidade, da sua benignidade. E a ira de Deus vai vir agora sobre Judá também. Jeremias vai ser esse portador dessas más notícias, né? De ira de Deus, de juízo de Deus sobre a terra. E nós temos muitos Jeremias nos nossos dias que já tem também pregado essa palavra, essa boa notícia de salvação e que tem sido literalmente rejeitado e as pessoas têm preferido não dar ouvidos à palavra do Senhor e vão perecer também na volta de Jesus. Infelizmente, muitos vão perecer por não ter dado ouvido à palavra do Senhor. Amém, queridos? Aproveita essa terça-feira, aproveita esses primeiros capítulos aqui de Jeremias. Conselho que te dou, esmiuça esse texto, leia mais de uma vez, grife o máximo possível de informações que vão ser importantes para você entender o livro. Tire as suas dúvidas, né? Estude um pouquinho mais, busque um pouco mais dentro dessa palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele está pronto para nos ensinar coisas tremendas e maravilhosas dentro do livro do profeta Isaías. A gente vai ver muitas coisas boas aqui, eu tenho certeza. Esse ano vai ser bênção demais essa leitura dentro do livro de Isaías, tá bom? Deus abençoe, ótima terça-feira para vocês. Amanhã a gente vai continuar a partir do capítulo 4, nós vamos seguindo aqui na nossa leitura em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta.